Olá pessoal, esse vídeo é direcionado aos alunos do terceiro ano, dos componentes de História e de Sociologia. Estou passando de maneira rápida aí nessa semana de avaliação, mas para relembrar os conteúdos de História e Sociologia, começando por História, então, falando dos regimes totalitários, a ascensão dos regimes totalitários. Lembrando pela definição de Estado totalitário, que é aquele onde um grupo assume o poder nas esferas políticas, na área econômica, na área social. Esse grupo vai ter um líder cultuado e um líder onde é feita uma propaganda intensa através do seu nome, através da sua imagem, como aquele líder que é predestinado a guiar a nação ao progresso. No caso que estudamos dos regimes totalitários, vimos os casos de Alemanha e de Itália. O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Na Itália, Benito Mussolini, que funda o Partido Fascista em 1919, e na década de 30, Hitler, na liderança do Partido Nazista, chega também ao poder na Alemanha. São partidos que têm algumas características comuns e seus estados, a partir da tomada do poder, também têm características comuns nos dois casos. Além do culto ao líder, o nacionalismo extremado, o patriotismo acima de qualquer outra coisa, a educação voltada para o regime, para o sistema. A ferramenta foi o grande instrumento para que o regime pudesse ser instalado nos seus países. Não se permitia nem liberdade de imprensa, e não se tinha liberdade de expressão, e a oposição, caso houvesse, era perseguida e presa. Outras características importantes são estados antiliberais, mas também são anticomunistas, antidemocráticos. Esses estados, então, autoritários, como eles chegaram ao poder nesses países importantes da Europa? Como o povo apoiou tal regime? É importante lembrarmos que tanto o nazismo quanto o fascismo, eles têm a sua ascensão ao poder no período entre guerras. Entre o final da Primeira Guerra e o começo da Segunda Guerra Mundial. E esse período entre guerras tem uma crise muito grande, que é a crise dos anos 20, a quebra da Bolsa de Valores, em 29, e que vai afetar o mundo todo, todos os países. Mas vamos pensar no caso da Itália. A Itália participa da Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente. Ela estava então do lado dos vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Porém, na divisão dos espólios de guerra, vamos dizer assim, na hora da divisão da influência, de territórios, a Itália se sente prejudicada em relação aos outros países que foram vencedores. É o sentimento que acompanha o Japão que depois vai compor, junto com a Alemanha e com a Itália, o eixo na Segunda Guerra Mundial. Esse sentimento da Itália de descontentamento, Mussolini se aproveita muito bem desse sentimento. E a partir da criação do Partido Fascista, ele vai então exaltando esse sentimento patriótico nacionalista e acaba conquistando grande número de apoiadores, grande parte da população italiana, até que ele assume o poder ainda na década de 20. A Alemanha não estava entre os vencedores, pelo contrário. A Alemanha foi considerada, além da grande derrotada, a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. E o Tratado de Versalhes, que de tratado não tinha nada, mas sim uma imposição à Alemanha de duras restrições ao seu exército, armamento,
limite no número de soldados, podia ter 100 mil homens no máximo, sua marinha limitada, sua aeronáutica. A Alemanha perdeu territórios, teve que pagar uma indenização muito grande aos países afetados pela guerra. Isso faz com que a Alemanha se sinta humilhada. O sentimento dos alemães é de humilhação. E Hitler, na medida que tem acesso ao partido nazista, que conhece o partido nazista e começa então a ter influência dentro desse partido, Hitler começa então a trabalhar com esse sentimento dos alemães. A ideia, a proposta nazista é resgatar o orgulho alemão, a autoconfiança alemã, mas é recuperar os territórios perdidos, a dignidade perdida. Tudo isso agravado com a crise de 29. Vocês podem ter certeza que os Estados Unidos, que era um grande auxílio econômico para a Alemanha, no momento que há a quebra da Bolsa de Valores, em 29, os Estados Unidos precisa cuidar do seu problema interno, que é a quebra da Bolsa de Valores. Remessas de dinheiro que eram feitas, então, empréstimo a países europeus, deixam de ser feitas. Tanto é que os Estados Unidos precisam organizar um novo acordo, dando um passo atrás no liberalismo econômico e criando um novo acordo com obras públicas para gerar emprego, pois o desemprego era enorme, crise enorme, fome, empresas falidas, empresários se suicidando e assim por diante. A Inglaterra tem a sua versão do novo acordo também dos Estados Unidos. Mas tanto Estados Unidos quanto Inglaterra, e isso é importante entendermos para a gente ver como que a Alemanha vai ascender até a Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos quanto Inglaterra, no seu novo acordo, eles cortam investimentos militares para fazer investimentos na área social. Na Inglaterra, sob os alertas do Churchill, que dizia, está errada a coisa, não é por aí. Mas essa foi a estratégia do novo acordo, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. A Alemanha fez o contrário. Adolf Hitler tem a sua versão do novo acordo, mas com investimento na indústria bélica, com investimento em exército. Os estados totalitários, alemão e italiano, se fortaleceram muito enquanto Inglaterra, França, os aliados dos Estados Unidos faziam vista grossa para o crescimento dessas nações. Qual era a ideia dos ingleses? Como nazismo, próprio fascismo e o comunismo eram forças antagônicas, eles entendiam que, em caso de um conflito, o primeiro enfrentamento seria do nazismo, do fascismo, com o comunismo do Stalin, União Soviética, um outro estado totalitário. E por isso, Inglaterra, França, o próprio Estados Unidos viram o crescimento militar da Alemanha, mesmo descumprindo as ordens do Tratado de Versalhes, e fizeram vistas grossas. O que não esperavam era que Hitler fizesse um acordo com o Stalin, um pacto de não agressão, o que permitiu que começasse a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto de um outro momento. Vamos falar de sociologia um pouco?